Salve, salve, radamezinhas e radamezinhos. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Formigas do Espaço. Hoje estamos aqui no Parque de Ibirapuera, um dia lindo outonal. Para variar, São Paulo sempre tem um céu bonito no outono. Bom, ontem eu passei na maternidade Condessa Filomena Matarazzo, que foi fundada lá em 1943, e fui confrontado com um assunto alienígena, mas não alienígena bom, daqueles que vocês estão acostumados aqui no Formigas do Espaço. O assunto alienígena, na verdade, ele estava relacionado com... O cara grava ao vivo e é isso aí, não tem controle de íris, aí você fica... O diafragma fica maluco, satura, escurece, é isso aí. Aí, voltando aqui ao assunto, o camarada veio com aquelas teorias da conspiração esquisitas, que metem o pau na vacina, metem o pau na NASA. Então, os estadunidenses não estiveram na Lua em 1969. Então, aquilo lá, eu estava lá, eu lembro que eu assisti isso daí com o meu avô. Foi julho ou agosto de 1969. Aí meu avô chegou e falava: "Ô Ricardo, olha lá, os americanos estão na Lua." E a gente, o quarteirão inteiro e o mundo inteiro. Era uma época que tinha mais ou menos uma televisão por quarteirão, então quem tinha televisão colocou a televisão na calçada e ficava aquela cena bonita. 20, 30 pessoas lá vendo aquela presepada que os americanos estavam fazendo. Então, hoje, na distopia de 2026, o que nós temos? Pessoas dizendo que aquilo tudo era uma mentira, além daquilo tudo ser uma mentira, que os americanos chegaram à Lua em 1969, também é uma mentira a história da vacina. Estou falando agora, né? Da nossa tristes eventos de 2019, 2020, aquilo também é uma mentira e blá blá blá. E a terceira teoria de conspiração, qual que era? Esqueci, é um assunto tão anêmico que eu não consegui nem guardar e nem me preocupei em guardá-lo. Ao invés de... acho que era alguma coisa dos extraterrestres. Eu não vou lembrar. Eu tenho um sistema de defesa na cabeça que quando a coisa é muito cretina, eu nem guardo. Bom, era ou os extraterrestres é tudo uma balela, ou a rainha da Inglaterra, o rei Charles é extraterrestre, aquelas coisas aradas aí que você encontra por aí. Eu não perco um segundo da minha vida me dedicando a esse... a Terra plana! Puxa vida, a Terra plana. O cara também quis me convencer que a Terra é plana. Então, toda aquela gente lá, 3.000 e tantos anos antes de Jesus nascer, que os caras fizeram a matemática, e eu estou falando inclusive também da Hipátia de Alexandria, que era uma mulher e dirigiu a Biblioteca de Alexandria. Ela fez essa matemática, comprovando a esfericidade, não só a esfericidade da Terra, mas levantou o peso, levantou elípticas dos planetas. Então tudo isso aí a gente joga no lixo e o que vale é o que a turma
lulista ou bolsonarista, não sei, porque esses assuntos eu também reparei que eles estão atreladíssimos à mística devocional, a ter um político de estimação. Bom, se eu tivesse que parar para ficar dando ibope para teorias de conspiração, eu ia me debruçar na teoria do soberanismo. E que diacho é teoria do soberanismo? Ela reza mais ou menos o seguinte: quando você tira o RG, eu tirei RG, as pessoas agora tiram Certificado Nacional de Identificação. O que acontece? Você tem o seu nome e sobrenome escrito em caixa alta e o numerinho. Isso seria um contrato que, quando você nasce, o Estado te determina que você é uma pessoa jurídica. E quando você usa o normal, nome e sobrenome com maiúsculas e minúsculas, isso define você como uma pessoa natural. E aí, o que implica? Você sendo uma pessoa jurídica, porque você tem nome e sobrenome escrito em caixa alta e o CPF, você está passivo de ser taxado, ter que pagar os tributos e é como se nós, né, fôssemos propriedade do Estado. Então isso é uma coisa até para a molecada que faz direito, talvez a galera que faz sociologia também, podia brincar um pouco com essa história aí, porque eles estão estudando direito e sabem muito mais do que eu, que sou um Zé Ruela neste e milhares de outros assuntos, né? Mas eu gosto de ir atrás disso. E pensando nisso, hoje eu até escrevi um texto no meu blog Sonhadoria Paulista de Tudo, que brinca um pouco com essa teoria do soberanismo, né? A outra coisa que me foi indagado, ou mais até um comentário mais de ser mais incisivo lá, é que mas tem tantos anos de contato extraterrestre e tal, e vocês nunca entraram na nave? Eu respeito esse tipo de questionamento, porque é verdade. Tirando quando lá em 1976 a Verônica Pazuello fundou aqui em São Paulo o Projeto Rama, que depois se desdobrou em outros nomes, em outras diretrizes, ela afirmava que teve dentro da nave, foi para um outro planeta, teve várias experiências e tal. Enquanto que nós, que participávamos das saídas a campo, lá em Itatiaia, no Pico das Agulhas Negras, num lugar chamado Brejo da Lapa, houve uma rica gama de experiências de fenomenologia ufológica, mas ninguém, eu não posso dizer ninguém, porque não fiquei fiscalizando lá as coisas, né? Mas assim, eu não, particularmente, nunca entrei numa nave. Já tive uma vez que eu escrevi sobre isso no blog Sonhadoria Paulista de Tudo, uma experiência onde um ser extraterrestre, ele tocou no meu nariz, e aí eu fiquei muito maravilhado com aquilo, porque
Anteriormente, antes de começar toda a experiência, eu fui informado de que esses seres iriam usar projeções holográficas para interagir com a gente. E aí, o que me causou uma grande euforia, pode-se dizer, é que se era um holograma, era luz. E a luz, se o ser era um holograma de luz, ele me tocou, a luz tinha massa. Rapaz, que eu fiquei, olha, eu fiquei acho que uns 3 meses falando aquilo. Cara, a luz tem massa, a luz tem massa. E fiquei encantado com esse troço aí. Tirando essa experiência, algumas experiências onde acabou a íris lá no fundo. Algumas experiências onde eu fui testemunha de que havia um construto de engenharia realizado com esse tipo de luz, com massa, mas eu não subi nas máquinas, eu não toquei nas máquinas, eu as vi bem de pertinho. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas? Que para variar, elas sempre fazem os questionamentos, mas de um jeito muito brabo, né? Como se eu fosse um mentiroso. E a questão aqui não é crença, não é verdade, não é mentira. Posso ser um mentiroso? É claro que eu posso ser um mentiroso, mas não é o meu caso. Posso estar totalmente equivocado? Posso estar totalmente equivocado. Mas não estou mentindo. Eu estou contando a minha experiência. A minha experiência foi essa daí, né? Não é uma. Não, no máximo é uma reflexão, uma opinião baseada numa experiência que eu estou afirmando que aconteceu com a gente, né? Não sou dono da verdade nem nada. Então esse blá 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 todo, na verdade, é um pouco isso daí. Não houve. Existe lá em Minas Gerais, teve uma pessoa que eu estava lá do lado, ela era do projeto e ela contou essa experiência que ela teve, que ela foi levada para uma nave lá. Mas esses 4 décadas ou mais aí que eu tô metido nessa história, de gente do meu lado, olha, dá para contar nos dedos das mãos relatos, não estou nem dizendo que é mentira, que é verdade, não, os relatos, aí se tá carregado de veracidade ou não, já não é uma coisa que eu posso afirmar, né? E o que eu posso inferir das experiências de comunicação telepática, que também nunca afirmei que aquilo é aquilo mesmo, não sou dono de verdades. Posso estar imensamente equivocado. Mas é que há grupos que tiveram essas experiências, e até hoje tem essas experiências, e faz parte de uma diretriz aí que não me diz respeito. A nossa história foi outra. Era um contato, para ter um contato físico, desenvolver lá algum tipo de trabalho com a suposta Confederação de Mundos da Galáxia, e a gente seguiu nessa linha, as pessoas seguiram nessa linha. Depois, quando começou a ocorrer vários tipos de dissensões naquilo que eu chamo do antigo projeto Rama, aí eu mesmo fui para uma outra vertente, tentamos fazer aí um outro tipo
de trabalho, mas seguindo a diretriz lá das antigas, que era da Verônica Pazuello, e, e chegou um momento que o trabalho era um trabalho de grupo e não tinha mais. As pessoas estavam indo embora dos grupos, porque foi o que é isso? Anos 90, não vou lembrar ainda. Surgiu a ayahuasca. A ayahuasca virou uma moda na cabeça de todo mundo. Então, e assim, se você é jovem e está procurando um glamour, uma satisfação dos sentidos, não tem como competir com a ayahuasca, né? Porque você toma uma substância que te propicia 1,5 milhão de outras experiências. Não era o caso das coisas do projeto, né? O projeto era bem específico, a diretriz dele, né? Então, é, o o que aconteceu foi que as pessoas debandaram, eu era uma espécie de facilitador desses grupos e não tinha mais grupo. Aí eu fui procurar o que fazer da minha vida no sentido dessa interação com os extraterrestres. E aí começou a surgir coisas para serem feitas num nível individual, que é os exercícios de meditação, de visualização, de tentativa de autocura e de também passar adiante a experiência no sentido da ideia de que é possível que a gente tenha contato, é possível que exista aí fora vida extraterrestre inteligente. Então é só causar uma reflexão, né? Causar reflexão, não é uma afirmação, não é uma coisa nesse sentido aí, né? De vender verdades. Até porque o canal Formigas do Espaço não é monetizado, o blog Sonhadoria Paulista de Tudo não é monetizado, ninguém assiste esta coisa aqui, ninguém lê os textos, e assim a gente não teria necessidade de ficar inventando moda, porque não vou ganhar nada com isso. A ideia é divulgar a possibilidade da ideia de existirem ou de existir vida extraterrestre inteligente aqui nessa nossa galáxia e produzir reflexões, né? Então, todo esse blá 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 começou porque ontem, passando naquele belo lugar, que lá atrás a ex-prefeita Luísa Erundina, ela falou que a ideia dela era transformar aquilo lá no centro cultural, a maternidade ia virar um lugar lá para o audiovisual ensinar, né? As leads do audiovisual para a molecada da periferia e tal. E hoje, 2026, tristemente, aquilo virou um empreendimento milionário, um shopping center de milionário, tudo virou uma coisa de abastado e que segue a linha aqui da nossa cidade, que é a gentrificação, e que faz com que velhotes como eu, sem grana, sem nada, vão se lascar e cair fora daqui, né? Aqui parece que aqui estamos aqui no Ibirapuera, né? Aqui também já estão de olho nessa coisa de privatizar, gentrificar. Então também estou aqui na filinha rezando para que tudo que foi privatizado volte a ser público. E as coisas que eles estão de olho para privatizar não seja privatizado, né? Vamos deixar a praça é do povo, né? Então, que bonito que
se a gente puder fazer com que a praça continue sendo do povo, né? Então é isso, radamezinhas e radamezinhos, muitíssimo agradecido.